Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 18 de março, começando aí mais uma semana com vocês, então já desejo aí a todos uma excelente semana, de bons negócios, boas oportunidades. Sejam bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento de mercado, hoje falaremos aí sobre o Bovespa, que fechou em alta aí de 0,17%, começou subindo ali no pregão, depois virou para queda e acabou fechando ali no terreno positivo, mas ainda dentro de um movimento de baixa, a gente vai comentar no detalhe. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de sexta-feira. Peço gentilmente então que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Enquanto eu rodo a vinheta, você aproveita para, além de deixar o seu joinha no vídeo, também deixar o seu comentário aí embaixo solicitando um papel para ser analisado no fechamento de amanhã, tá bom? Bora lá então. Bom, vamos lá então, pessoal. Ibovespa na tela, para quem pulou a vinheta, gentilmente aí deixe o seu joinha, tá bom? Ibovespa no dia de hoje aí subindo 0,17, chegou a subir mais na sessão, chegou a subir ele 0,5, 0,665, chegou a cair também 0,4 aí praticamente, e acabou fechando aqui levemente no positivo. Mas ainda dentro da sinalização de topo, dando sequência aqui no movimento de baixa. Ainda acima também desse suporte do 126.600 e também dessa outra região de fundo do 126 e 123 pontos. Expectativa ainda de poder dar sequência nesse movimento de baixa, enquanto não reverter esse último topinho aqui, o viés segue mais negativo aqui no curto e médio prazo do Ibovespa, tá legal? Falando aí do mini índice, na sessão de hoje apresentando também uma alta de 0,25, chegou a perder mínima do grande, candle de baixa ali apresentada na sexta-feira, candle basicamente de correção, a expectativa também de poder romper essa região de fundos. Gráfico de 120 minutos, a gente tem um índice aí abrindo lá na região da média, vai lá em cima, busca uma região de resistência no gráfico de 15 minutos e 30 minutos e devolve, né, da máxima até a mínima ali, a gente está falando de 1.300 pontos nessa queda. Uma nova tentativa de recuperação, deixa alinhado aqui as mínimas ascendentes, abrindo possibilidades de venda aí amanhã nessa perda de mínima, tentando pegar o rompimento dessa região dos 127.500 aí praticamente. Ou seja, meu foco vai ser mais na ponta vendedora aí amanhã. Só olharia para a compra se tivesse algum sinal de alta acima dos 128 mil pontos, lá no gráfico de 10 ou 5 minutos, pelo menos, tá? Acima dessa região. Caso contrário, o foco seria realmente aí na venda. O dólar apresentou aqui uma bela alta de 0,6%, surpreendendo, hein, pessoal? Finalmente vindo para cima da região aí dos R$5, tá? Fechando em 5,033. A gente tentou vender o índice duas vezes, acabou saindo ali uma no 0 a 0, a outra acabou acionando o stop antes de despencar. Mas o dólar a gente pegou uma baita operação aí, chegou a andar 13 pontos e depois pagou os nossos 13 pontos e depois andou 40 aí. Enfim, o papel aí conseguiu finalmente romper essa região. Próxima resistência 5,054, pessoal. Estamos falando desse fechamento aqui, ó. Então essa é a próxima resistência aí do dólar. Gráfico de 120 minutos. Se abrir aí corrigindo aqui amanhã, foco na ponta compradora após um novo sinal de alta. Se já abrir um gapzinho de baixa aqui no 5,010, 5,011, sinal de alta lá no gráfico de 2, 5 minutos, dá para arriscar compra, com stop mais curto e tentar levar aí num novo movimento de alta, tá? Então, meu foco realmente vai ser em compra após algum recuo aí no dólar. Só olharia para venda se realmente abrisse abaixo aí dos 5,011, 5,010 e tivesse algum sinal negativo abaixo desse nível de preço. DI na sessão de hoje dando sequência aqui na abertura da curva aí, falando, subindo aí 0,56%, dando sequência aqui então no movimento de alta em direção à região da média móvel de 200 períodos do gráfico diário, nos 10,145, rompeu essa região de topinho anterior aqui, então realmente abriu espaço aí para poder caminhar em direção a essa região mencionada anteriormente, tá? Então, basicamente aí o semanal revertendo também aquela sinalização de topo apresentada anteriormente, então anulando aí todas as expectativas mais negativas de curto, médio prazo. De longo prazo ainda é um pouquinho mais travado ali, tá? Então, deixa eu tirar assim
Agora essa retração daqui. Então agora a gente abre espaço aí para ter um repique um pouquinho maior no DI, tá? Então, o DI apresentando esse repique um pouquinho maior, a gente pode ter realmente ali a continuidade da bolsa no movimento de baixa. Small caps, a gente teve aí um candle de baixa hoje, de 0,2%, chegou a subir bem na sessão, a gente está falando aí de 0,76, tentou esboçar uma nova saída aqui dessa região de resistência e acabou cedendo. Tá ficando bonitinho para poder gerar um novo sinal de fundo aí novamente, porém, era para ter ido embora antes, tá? Então, mesmo que gere algum novo sinal de alta aqui, já não tenho mais aquela expectativa tão forte quanto eu tinha anteriormente na continuidade do movimento aqui atrás, tá? Não estou dizendo que não pode ir embora aí dessa vez, pode sim, mas seria muito melhor se tivesse ido de uma vez aqui depois desse rompimento, tá? Então vamos ficar atento, ainda trabalhando em cima da região das médias aí. Se perder os 2.200 aqui, é que o negócio começa a azedar um pouquinho mais aí para o índice small caps, tá bom? Falando aqui de Petrobras, na sessão de hoje aí ela apresentou aqui uma leve alta, estabilidade, né? 0,06 de alta, chegou a apresentar um sinal positivo, de tentativa de recuperação, né? No caso, superação de máxima no ano anterior, depois perdeu a própria mínima, foi lá embaixo, a gente está falando aí de uma queda de 2,2, conseguiu se recuperar. Eu abri uma venda de swing trade aqui na Petro, pessoal, tá? Então eu estou vendido aí em Petrobras, tentando pegar a continuidade do movimento. Fato que essa recuperação aqui deu uma enfraquecida na minha venda, entretanto, meu stop está bem protegido ali em cima, então estou posicionado ainda na ponta vendedora de Petrobras. Vale apresentou uma alta de quase 2% na sessão, freando aqui o movimento de baixa que vinha sendo apresentado. Pode ainda buscar a região da média, no 61,90, ou ainda até mesmo testar aquela região de antigo fundo, no 62,50. Muito por conta aí do repique lá no minério de ferro também, um pouquinho mais forte, a gente acabou tendo aí essa tentativa de recuperação aqui na Vale. Tá? Mas ficaria atento nessa região de resistência para abrir nova venda aí na posição. Para quem estava vendido, a superação da máxima de sexta foi um sinalzinho de saída, ok? Resistências, 61,90 e depois a região ali dos 62,50, 62,60. Agora comentando as operações swing trade, pessoal, Cirela, que eu estava comprado, voltou aí para o preço de entrada na sexta-feira e depois, hoje, né, no caso, deu continuidade no movimento, acabou acionando aqui a minha saída. Então, eu tive um prejuízo aí de menos por cento sobre o capital total aqui nessa operação. E eu abri uma venda, pessoal, em Cielo, mas infelizmente nesse mesmo pregão ela já veio para me estopar, tá? Então, abri até um pouquinho mais tarde aqui, acabei abrindo ali na região dos 5,11 a minha venda, foi um pouquinho depois ali da perda de mínima, gostaria de ter vendido aqui. Entretanto, acabou se recuperando muito bem aí no pregão, ainda não mudou o cenário aqui de curto prazo, segue um pouquinho mais travado, com viés um pouco mais negativo, mas no pregão se recuperou bem e acabou acionando já a minha saída aí hoje mesmo, tá? Então, tive uma perda aqui de menos 0,5% e, como abriu e encerrou no mesmo pregão, foi considerado aqui um day trade na posição. Agora falando aqui, a Petrobras já comentei, né? Então, estou posicionado aí na venda de Petrobras, tá? Agora falando aí dos ativos que foram solicitados nos comentários de sexta. Não esqueça do seu joinha nesse vídeo, hein? Começando aqui por Banco Inter, pedido aí de um membro do canal. Banco Inter apresentou queda aí de 2,34% na sessão, chegou a subir um pouquinho, mas acabou cedendo e veio para baixo aí da região da média móvel. Se você tiver um perfil mais arrojado, amanhã essa superação de máxima abre possibilidade de compra, stopzinho aqui embaixo, tentando pegar alguma recuperação. Caso contrário, se der continuidade no movimento, próximo suporte mais relevante, R$ 27,10, que seria lá na região da média móvel do gráfico semanal. Tem ainda essa região de topos anteriores, próximo desse nível de preço, tá? Mas se buscar aí essa região, a chance de buscar a média de semanal aumenta bastante, tá? Então não vejo mais motivos de estar comprado aí, pelo menos no papel, tá bom? E a compra vai ser aqui se tiver essa tentativa de recuperação aí amanhã. Roxo 34, na sessão de hoje alta de 1,87%, o papel segue firme e forte no seu movimento de alta, sem nenhuma quebra de tendência de alta, aí fundos ascendentes, topos ascendentes, tá? Bem bonito mesmo, teve uma leve lateralização aqui, depois um rompimento, então o papel está firme e forte aí, caminhando em direção à sua máxima histórica, na região dos R$10,03, tá? Então não tem sinal de saída para quem está comprado, não tem sinal de entrada para quem está de fora, vai ter que aguardar aqui uma correção e um novo sinal positivo sendo apresentado, tá? Não tem o que fazer, é só para quem já está posicionado, seja no curto, médio ou longo prazo, não tem sinal de saída. Baita recuperação aqui de Nubank, hein? Diga-se de passagem, né?
Happy Vida, na sessão de hoje, apresentou uma alta de 1,05%, gerou um sinalzinho de fundo, entretanto, entre as médias. Como vocês podem ver aí, tem até uma relação risco-retorno aqui. Eu estou bem de olho aí, se perder essa região de fundo, em abrir uma venda, tentando pegar algo mais para baixo. Então, Happy Vida, apesar aí do sinalzinho de alta sendo apresentado, não me chama atenção para compra, tá? Para quem está comprado, deixaria o stop aí abaixo de tudo, que seria uma perda de mínima no semanal, gerando um sinal de topo. Tá? Então, eu deixaria bem curtinho mesmo esse stop, tá? Se perder aqui, pode dar uma acelerada aí nesse movimento, ok? Então, só mantenha a expectativa positiva se der continuidade nesse sinal de fundo e, principalmente, voltar para cima da região dos 3,90. Braskem, na sessão de hoje, alta de 0,88, chegou a cair na sessão, algo próximo de 2,4%, mas conseguiu se recuperar, ainda trabalhando nessa região de resistência aí dos R$ 21,90, R$ 22. Precisa ganhar esse nível de preço aí para poder dar sequência aqui e buscar a próxima região de resistência lá na faixa dos R$ 24,15, tá? Então, fiquem atentos aí aos compradores de Braskem, essa é uma região importante de preço aí, se bater, gerar novo sinal de topo, pode ficar travada aí ainda nas próximas sessões, tá? Então precisa realmente ganhar esse nível de preço aí. Não vejo compra aqui para quem está de fora. Tem que aguardar esse rompimento e um sinal de alta sendo apresentado aí em cima. Lojas Quero-Quero, na sessão de hoje, queda de 2%, se aproximou ali da região de topo anterior, depois de um rompimento aqui de uma lateralização, um movimento mais travado ali. Para quem está de fora, fique atento, se recuar na média e gerar um novo sinalzinho de fundo ascendente, pode abrir uma compra de swing trade. Nesse momento não vejo entrada e para quem está dentro, perda de mínima aí, abre possibilidade de saída da posição. Dos 5,80 aqui seria perda de mínima, abriria essa possibilidade de colocar o lucro no bolso e aguardar uma correção ser apresentada aí e possivelmente retornar para o papel após um novo sinal de alta. Tá? Então não vejo entrada nesse momento e ajustaria o meu stop se eu tivesse posicionado aí já. Suzano, na sessão de hoje, aí alta de 0,4%, um candle de correção, depois de um forte candle de alta aqui que foi apresentado anteriormente. O movimento aqui segue mais esticado, não tem entrada para quem está de fora, tem que aguardar uma correção aqui, um novo sinal ser apresentado. Não adianta ficar forçando a barra aí no meio do movimento, porque você não tem onde posicionar um stop bem protegido, com uma boa relação risco-retorno. Então, para quem está dentro, não tem sinal de saída nem no curto prazo, nem no médio prazo e nem no longo prazo. Tá? E reforçando, para quem está de fora, tem que aguardar, sim, correção. Próxima resistência mais relevante aí seria basicamente, já ultrapassou, né, essa daqui, então a próxima resistência mais relevante, 6575 e depois o maior fechamento aqui do gráfico semanal nos R$ 70,40. Falando aqui agora de Fleury, na sessão de hoje apresentou uma alta de 0,80, nada muito expressivo, gerou uma nova superação de máxima aqui, um sinalzinho de fundo descendente, pode ter repique em direção à região da média, nos 15,30, e o foco seria na venda, pessoal. Eu ainda ficava de olho em compra aqui nessa região da média móvel de 200, mas depois que foi perdida aí, já não me chama mais atenção de fato, tá? Então, ele picou aqui nos 15,30 na média, gerou sinal negativo, foco na ponta vendedora, tá? Mensal ali, mensal alinhado mais para baixo a partir de agora, o semanal também. Então não faria sentido mais estar posicionado aí, principalmente para quem comprou aqui em cima, tá? No papel. CEMIG 4 na sessão de hoje aí alta de 1,3%, basicamente aí teve uma baita queda ali na quarta e quinta-feira da semana passada. Na sexta apresentou tentativa de recuperação, hoje aí novamente vindo aqui para testar a região das médias, bem travado aqui no curtíssimo prazo, tá, pessoal? Para ser sincero aí, sem tendência nenhuma aqui o papel. Só que segurando bem na região dos 11,20, tá? Para quem está comprado aí, beleza, deixa o stopzinho ali embaixo desse nível de preço mencionado. Não abriria compra na região das médias, com essa região de fundo aqui anterior. Eu deixaria o papel sair aí de dentro dessa lateralização. Então, só olharia para compra acima dos R$ 12,30. Enquanto não tiver algo acima desse nível de preço, eu realmente ficaria de fora aí. Só para quem está dentro mesmo, de olho aqui nessa região de suporte, tá? Caso seja pedida, pode desencadear um movimento um pouquinho maior. Alus 3, na sessão de hoje, aí, queda de 0,69%. O papel aqui segue ainda respeitando a região de resistência dos 24,70. Não consegue apresentar esse rompimento aqui. Se alguém falar aí para mim que está olhando aqui um ombro, cabeça a ombro, invertido, um COI, né, com possível rompimento aqui, beleza. Fica atento aí, o rompimento dessa região
os 24,70, abre a possibilidade de compra e o stop vai ficar lá embaixo, tá? Dos 23,90. Seria essa operação aqui, tentando pegar algo mais para cima. Tá? O mensal ainda realmente pode ter algo mais para cima, o semanal aí está dentro de uma tentativa de um movimento de alta, só precisa realmente aí de um candle de força, rompendo aqui e podendo acelerar aí um novo movimento de alta. Por enquanto, a gente ainda não tem. Teve várias tentativas aí de rompimento, mas nenhuma delas aí foi bem sucedida até agora. Então, aguardaria aí, pelo menos para abrir essa tentativa de compra. O Kaique não gosta de operar figura, mas isso é o que eu não gosto, né? Então, assim, tem à vontade aí para quem tiver interesse. Azul 4, bela alta de 2,45% na sessão, chegou a cair aí também 2,4% e conseguiu se recuperar. E agora caminha em direção à próxima resistência lá nos R$ 14,30. Depois dela vai ter resistência lá nos R$ 15,50. Então, para quem está comprado em azul, dá para tentar levar aí nesses níveis de preço mencionados, ok? Para quem está de fora, tem que aguardar alguma correçãozinha ou um novo sinal de alta sendo apresentado. Se tiver algo nesse sentido aqui, até faria sentido arriscar aí, tá? Um sinal de alta acima dos 13,30 seria bem-vindo aqui no papel. Corrigir 2 candlezinhos aqui e apresentar a superação de tudo aí, dá para ficar atento nesse sentido, ok? Não dá nem para falar aí que retomou a tendência de alta, porque o topo mais relevante está aqui, então não anulou nem a tendência de baixa anterior, tá? Se a gente pegar aqui, ó, tecnicamente falando aí no diário, não voltou para cima do último topo, então a gente ainda está dentro desse contexto mais baixista aí de médio prazo. CSNA 3, na sessão de hoje apresentando alta de 2,95%, freando o movimento depois do topo apresentado por aqui, ainda segue dentro da tendência de baixa, o viés ainda é mais negativo, podendo dar sequência nesse movimento, podendo vir fechar esse gap na faixa dos 14,26, poder testar a região da média de 200 períodos, nos 14,14. Então, não teria aberto essa compra, caso alguém abriu aí stopzinho ali embaixo, nos 15,10. Para quem está vendido aqui nesse sinal de topo, dá para deixar o stop no zero aí já, tá bom? Ou no máximo aqui, na máxima desse candle de baixa, nos R$ 16,34, ok? Se retornar aí para cima dessa região, aí sim já começa a enfraquecer um pouquinho, tá? Mas enquanto não tiver esse retorno, o viés segue negativo. E por fim aqui, Disney 34, na sessão de hoje apresentando aí uma alta de 2%, vinha dentro de um movimento mais lateral e hoje conseguiu apresentar um rompimento de tudo aí, tá? Então, semanal aí praticamente podendo aí a partir de agora acelerar o movimento, vai ter resistência mais relevante ali na faixa dos R$ 41,40 e depois a região dos R$ 44,10. Tá? Então, teria espaço aí para o papel poder caminhar. Portanto, para quem abriu a compra aí nesse rompimento, dá para manter a posição, deixaria o stopzinho ali embaixo dos 36,37 e buscaria esses níveis de resistências que eu mencionei lá no gráfico semanal, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês, espero que tenha ajudado aí de alguma forma. A gente se encontra aqui amanhã mais uma vez na nossa sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã. Um grande abraço e até mais.